Federal do Maranhão, UFMA, e estou aqui com meus colegas de classe, Dulcinea Alves, Napoleão de Souza, Wilson Alves e Paulo Alencar. E vamos falar um pouco sobre a vida de Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo ocupa um lugar de destaque na história da educação no Brasil. Por suas ações, suas ideias, seus pensamentos, esteve adiante da maioria dos educadores do seu tempo, levantando as bandeiras históricas da burguesia progressista e liberal. Atualíssimas são suas indagações sobre a natureza e finalidade da educação no Brasil em processo de transformação e inserção no modo de produção capitalista como nação periférica e dependente. Por isso, o sociólogo educador teve de enfrentar a oposição daquela parte da inteligentícia que persiste, via de regra, em operar com ideologias incompatíveis com o capital industrial. Ao pensar um projeto de reconstrução nacional, viu na democratização da educação um meio eficaz para alcançar tal fim. As transformações seriam de dois níveis, uma interna e a outra externa. A interna seria do próprio sistema educacional. Transformação essa que deveria resultar da íntima ligação da escola com o meio social e não apenas burocrático-administrativa. A externa, pois Fernando de Azevedo percebe que sem uma modificação no sistema econômico, que reside à base de toda política de planejamento social, no qual inclui a educação, uma obra educacional não tem possibilidade de ser eficaz. Não há de fato virtude ou saber sem o mínimo de condições materiais. Por isso, pensa a educação como problema político e, em última análise, filosófico e ético. O que almeja é nada menos que uma revolução na educação, transformação copérnica, com a participação do povo, até então, em sua maioria, alijado do processo educativo. São as ideias que se refletirão no manifesto da Escola Nova, com ênfase na escola única para todos, universal e gratuita, na escola do trabalho e na escola comunidade. Então, agora o nosso amigo Paulo Alencar vai falar um pouco mais. Olá, tudo bom? Falando um pouco sobre a vida de Fernando de Azevedo, ele nasceu em 1894, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Desenvolveu a primeira e vasta pesquisa sobre a situação da educação em São Paulo. Foi integrante do movimento reformador da educação pública na década de 20, que ganhou o país e foi impulsionado pela Associação Brasileira de Educação, fundada em 1924. Entre 1927 e 1930, promoveu ampla reforma educacional no Rio de Janeiro, que era a capital da República naquela época. Animada pela proposta de extensão do ensino a todas as crianças em idade escolar, a articulação de todos os níveis e modalidades de ensino, primário, técnico profissional e normal, e adaptação da escola ao meio urbano, rural e marítimo. Fundou a Biblioteca Pedagógica Brasileira e, em 1932, redigiu e lançou, junto com outros 25 educadores e intelectuais, o Manifesto dos Pioneiros da Nova. Como diretor-geral, promulgou o Código de Educação do Estado de São Paulo, em 1934, e participou da fundação da Universidade de São Paulo. Visto como um intelectual de centro, foi durante sua vida se transformando em um intelectual extremamente crítico quanto ao papel da escola, tendo-a em 1954 como instrumento de manutenção do status quo. Politicamente, conturbado com a eclosão da Revolução Constitucionalista em São Paulo, o ano de 1932 é decisivo na carreira de Fernando de Azevedo. Neste ano, ele é convidado a redigir e ser o primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, dirigido à nação ao governo Vargas.
documento que colocou a educação como um problema nacional de maior importância, acima dos problemas econômicos nos planos de reconstrução do país. Fernando de Azevedo ajudou a colocar a educação como prioridade na agenda nacional. Pela primeira vez, afirma-se em alto e bom som que é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Agora eu passo a palavra para meu colega Napoleão Souza, que vai falar um pouco mais sobre esse manifesto da Educação Nova. Comentando o que o nosso amigo Paulo falou em relação ao Estado, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova estabelecia a função essencialmente pública da educação, a garantia de acesso à educação dos cidadãos em condições de inferioridade econômica, a laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação, a proibição de separação de sexo entre os alunos, a autonomia da função educacional, a proibição de influências religiosas, políticas e partidárias sobre o processo educacional. O manifesto termina com um parágrafo, abre aspas, mas de todos os deveres que incumbem ao Estado, o que exige maior capacidade de dedicação e justiça e maior soma de sacrifícios, aquele com que não é possível transigir sem a perda irreparável de algumas gerações, aquele em cujo cumprimento os erros praticados se projetam mais longe nas suas consequências, agravando-se à medida que recuam no tempo. O dever mais alto, mais penoso e mais grave é, de certo, o da educação, que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e a força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a identidade da consciência nacional, na sua comunhão íntima com a consciência humana. Fecha aspas. Entre os signatários, existem educadores intelectuais como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meirelles, Júlio de Mesquita Filho, Hermes Lima, Pascoal Lemes, Afrânio Peixoto e Heitor Lira. A partir do manifesto, o grupo de educadores formado por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, já identificados com os princípios da educação nova, é violentamente atacado por conservadores e católicos. O crítico Alceu de Amoroso Lima, na época representante do conservadorismo católico, denunciou o baluarte vermelho em que vão transformando os nossos meios pedagógicos superiores e classificou de bolchevismo intelectual e de pré-soviética a pedagogia preconizada pelos idealizadores da educação nova. Nosso colega Wilson Alves agora vai concluir sobre o que aconteceu no Manifesto da Educação Nova. Quando dirigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Fernando de Azevedo, formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje integrante da USP, já havia sido professor de latim e psicologia no Ginásio do Estado em Belo Horizonte e na Escola Nacional de São Paulo, futura Escola Normal Caetano de Campos, a Escola Normal na Praça, referência à Praça da República, onde estava situada, local que hoje abriga a Secretaria da Educação do Estado. E dirigindo o Departamento de Instrução Pública do então Distrito Federal, no qual hoje é o Estado do Rio de Janeiro, onde orientou a reforma do ensino de 1926 a 1930, antes de ir de São Paulo para o Rio, Fernando de Azevedo engordava o salário de professor como redator e crítico literário do jornal O Estado de São Paulo, no qual colaborou durante toda a vida. Em 1926, organizou e dirigiu 2 inquéritos para o Estado, um sobre arquitetura colonial, outro abordando a elaboração pública no Estado. Já neste inquérito, iniciou campanha por uma nova política de educação, que iria desaguar no manifesto e pela criação de universidade no Brasil. As reformas do ensino paulista iriam se concretizar em 1933, com a elaboração e implantação do Código de Educação, levadas a efeito quando assumiu a direção geral
da instrução pública no Estado. O convite a Fernando de Azevedo para redigir o manifesto deveu-se à notoriedade que adquiriria, não só pela intensa atividade desenvolvida nos meios educacionais, mas também pelo papel relevante que vinha exercendo como um dos dirigentes da Companhia Editora Nacional, à época uma das principais casas editoriais do país. Na Nacional, como era conhecido, Fernando de Azevedo criou e dirigiu a Biblioteca Pedagógica Brasileira, selo editorial do qual faziam parte a série Iniciação Científica, que publicava textos inéditos na área científica, e a Brasiliana, a primeira coleção de estudos brasileiros do país de alto nível. Outra grande aventura intelectual de Fernando de Azevedo foi a participação na criação da USP, em 1934, ao lado de Júlio de Mesquita Filho, Armando Salles de Oliveira, Almeida Júnior, Vicente Raul, Rocha Limas e outras. Mais tarde, entre 1941 e 1942, ele seria diretor da então Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP. Agora, para falar um pouco sobre a bibliografia de Fernando de Azevedo, nossa colega Dulcinei Alves tem a palavra. Continuando no campo da historiografia do Fernando Azevedo, eu vou falar um pouco sobre esse autor, onde ele atuou como escritor, político, professor, secretário de educação, sempre esteve muito protagonizado em busca de uma democratização do ensino brasileiro. Em 1943, lançou uma obra com o nome Cultura Brasileira, onde ele fez um destaque sobre a atual administração do Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, e Eduardo Capanema, então secretário de Educação do Brasil, e ele colocou nessa sua obra esse destaque onde falava muito sobre a priorização de Eduardo Capanema nesse período, que Eduardo Capanema fez um projeto onde defendeu uma educação dual no país naquela época, que foi uma educação tecnicista voltada para as classes populares e a humanista voltada para a elite, onde fazia uma diferenciação de classes. A tecnicista mais voltado para as pessoas que queriam trabalhar na indústria e a humanista voltado para quem ia fazer o nível superior. Então tinha uma separação de classes, classe alta e classe baixa. Então foi aí aonde o Eduardo de Azevedo ele entrou fazendo uma crítica em relação a uma educação laica, uma educação pública para todos, onde o governo tinha a obrigação de oferecer essa educação para todos, porque sabemos que a educação é que vai alavancar o desenvolvimento social em um país. Então foi essa a defesa dele em seu livro. E ele também sempre esteve engajado em manifestos populares, como o manifesto de 1959, onde ele defendeu a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases do nosso país. E juntamente com classes populares, manifesta a equipe de oposição, ele conseguiu em 1961, a LDB estava aprovada e vigente no país. Em 1964, ele também fez um manifesto sobre a liberdade de expressão das pessoas. Em 1968, ele foi eleito para ocupar a cadeira 14 da Academia de Letras. No ano seguinte, ele ocupou a Academia Paulista de Educação. Em 1974, ele morre nos deixando um legado, que é o respeito que nós temos por essa pessoa que lutou, que deu sua vida em prol da educação brasileira, em prol da defesa da educação pública para todos. E, entre outros do seu trabalho, temos aqui a sua bibliografia. Esse autor, Fernando de Azevedo, ele escreveu, entre outros, Ensaio Críticos para o Jornal do Estado de São Paulo, em 1924, 1926, Novos Caminhos e Novos Fins na Nova Política de Educação do Brasil, em 1935,
Canaviais e Engenhos na Vida Política do Brasil, 1948, A Educação e Seus Problemas, em 1952, As Ciências no Brasil, 1956, Princípios de Sociologia, 1958 e Sociologia Educacional, 1959. Em todos os momentos em que se pode apresentar, Fernando de Azevedo vai sempre ocupar um lugar de protagonista na transformação da história da educação, em defesa incondicional que a educação é o direito de todos. Até a próxima!